Pode pôr. Pode. Vocês podem ler já, galera. Peraí. No tempo de vocês. Ah, já posso? Ok, desculpa, não sabia que já tava na tela. 7 pneus furados. Renan Santos relata dificuldades em estradas do Maranhão. É simplesmente uma matéria de que? Qual foi o site? Diário do Poder. Diário do Poder. É lá do Maranhão, Sete não é? pneus furados e crime organizado, Renan no Maranhão. Cara, mas isso foi... É lá do Maranhão esse site, né? Meu, não faço ideia. Acho que é o site local. Deve ser. Assim, rodou muito. Impactou muito, inclusive, Sim. a ida do Renan. A fotinha aqui do Tem Renan. uma local. gigante. Sim. Vamos ver. Inclusive, o governo do estado lançou um meme hoje, né? Falando das estradas. Coincidentemente lançou um meme hoje falando das estradas. Cara, tem mais o que na matéria? Só pra poder ver o que eles estão falando sobre a viagem. Durante a agenda do Maranhão, do pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, Renan Santos, enfrentou uma sequência de incidentes causados pelas más condições nas rodovias. Ao todo, foram 7 pneus furados ao longo do percurso em diferentes trechos do estado. Olha, pra alguém que nasceu e cresceu no Nordeste brasileiro, assim, todo mundo sabe que você tem que andar 5 km por hora e com cuidado ainda, porque as estradas são terríveis. Eu lembro, os meus pais compraram, durante algum tempo, compraram um terreno no interior da Bahia, que era a zona de praia, mas até chegar lá, você passava por uma buraqueira, meu amigo, que era tão terrível que os índios, tinha uma região que tinha índios, o que os índios faziam? Os indígenas, né? Eles iam para a estrada, aí jogavam terra em cima e cobravam tipo um pedágio para você passar. Ah, tipo, pela manutenção da estrada. Pela manutenção da estrada. Tapei o buraco aqui com a terra. Com terra, é. Agora você... Bom, mas Orlando, sem querer ser indelicado, mas assim, você nasceu o quê? Na década de 80 ou na década de 90? 90. 90 e não arrumaram. De que século? Cara, e não arrumaram ainda, né? Não arrumaram. É surreal. É surreal. Pelo contrário, tem uma degradação óbvia ali. Porque aí é que tá. O caso do Nordeste não é que houve uma estagnação. Eu acompanhei uma degradação. Tivemos um momento áureo ali, que foi um momento muito artificial, principalmente pela industrialização que houve naquela época. Teve um período de tentativa de industrialização no Nordeste, com a questão das refinarias. A Petrobras, o polo petroquímico de Camaçari, recebeu uma porrada de investimento, né? Principalmente impulsionada pela Braskem, que aquilo ali, inclusive, eu já escrevi sobre isso, pretendo escrever novamente, acabou levando depois a bancarrota a toda a região, porque com a derrocada da Petrobras e da Odebrecht, que era o que formava a Braskem foi embaixo, e todas as pequenas empresas que foram compradas pela Braskem, não, elas foram compradas pela Braskem para se tornar, e aí acabou que a Braskem criou um grande monopólio ali, foram comprando pequenas empresas que existiam ali, e aí houve um desemprego em massa, enfim. Então eu acompanhei, cara, essa questão da destruição da degradação do Nordeste, sabe? Das nossas estradas. Poxa, quando íamos para Pernambuco, a estrada, eu nunca vou esquecer, um dia desses, até incrivelmente assim, coisa da memória, né? Eu senti o cheiro que eu sentia no caminho, que é o cheiro da cana queimada. Então, porque lá tem o... Poxa, que é isso? O cara não aguenta, velho. É muita maldade na mente de um ser humano só. Continua. Não entendi, cara, não entendi. Eu tô aqui contando uma coisa interessante. Mas aí eu fui... Aquele cheiro... Mas, bom, teve um tempo que as estradas eram ótimas. Das últimas vezes que fomos, já não tinha mais aquelas estradas, estavam todas... A manutenção claramente já não tinha mais. Mas o pessoal parou de queimar cana também, né? Começaram a automatizar agora, pode a ser. colheitadeira. Cara, não fica queimando cana no canto da estrada mais. Então eu já fico triste, porque eu adorava aquele cheiro, velho. Eu adorava o cheiro da cana queimada. Porra! Se acabou isso, acabou o Pernambuco. Não, eu não quero mais ir de carro. Não, mas falando sério agora, é absurdo. É absurdo a questão de infraestrutura no Brasil inteiro, assim... surreal, e a gente vê que os problemas são os mesmos, e a gente despejou dinheiro que saiu de São Paulo, dinheiro que saiu dos estados do Sul, dinheiro que saiu do Mato Grosso, foi despejado nos estados do Nordeste e assim, se reverteu em muito pouco, né? Muito pouco. No caso da Bahia, olha, no caso da Bahia, então, se reverteu em algo ínfimo. O boom foi aquele boom que durou muito pouco. E a reversão, o efeito rebote foi devastador.
Então você teve migrações internas enormes, então você teve superlotação em cidades. Camaçari, você teve um boom populacional, o que obviamente afetou preços de aluguéis, etc. Ou seja, se tornou um local caro de Teve uma viver. gentrificação de Camaçari. Total. Ou seja, um lugar merda ficando gentrificado, é uma coisa louca, né? Quando você para pra pensar, você é Manhattan, não, é Camaçari. Aquilo ali é a Torre Eiffel, não, é o prédio redondo. Porque a grande questão da cidade de Camaçari era o prédio redondo. Tipo, sei lá, os caras pedindo R$1.000, R$1.500 de aluguel por mês num barraco de 4x4. Exatamente assim, tipo isso. Exatamente isso. Porque aí tinha emprego, e as pessoas iam pra trabalhar. Iam pra lá, exatamente. Então você sempre teve esses problemas gerados, mas você não teve o retorno, né? Você não conseguiu ter um desenvolvimento apoiado durante muito tempo. Então isso gerou diversos problemas. Infraestrutura da Bahia é terrível, do Nordeste todo é terrível. Do Nordeste inteiro. O Renan, ele teve no Maranhão e uma das ELs que ele fez, eu tava operando e eu assisti. A galera falava, tipo assim, eu não consigo trabalhar, eu não consigo plantar e vender porque o caminhão não consegue passar porque a estrada é assim, precária. E as pessoas, assim, a estrada de lá, ela nem é responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade do governo mesmo. Sim. Então, assim, é pior ainda, porque a prefeitura, se ela tá próxima, talvez há a chance de até ela fazer alguma coisa. Agora, o governo, ele simplesmente fecha os olhos pra tudo. Pra tudo mesmo. Assim, é uma situação deplorável e as pessoas, não é nem falta de querer trabalhar. Porque muitas vezes no brasileiro a gente tem esse costume de dizer que as pessoas não trabalham por pura preguiça mesmo. Mas lá é o caso de realmente o governo não dá a menor possibilidade das pessoas trabalharem. Vamos lá, tem alguns pontos. Eu lembro, assim, a questão do Maranhão eu acho que é meio paradigmático por diversos sentidos, né? Porque o Maranhão eu acho que está entre os piores em quase todos os níveis que você puder pensar. DH, você pode só pensar, né? Então você tem um problema no Maranhão que obviamente é terrível e é paradigmático por isso. Entretanto, você tem no resto do Nordeste problemas semelhantíssimos. O cara comentou, filha da p... O cara comentou, Ronaldo Fenômeno e Marcos Mion. Os caras simplesmente... Pô, Bruno. Os caras simplesmente tiram isso, velho. Os caras são terríveis. Eu posso falar? Muito criativo, tá? Muito criativo. Muda a thumb aí. Pode botar o Ronaldo Fenômeno e o Marcos Mion na thumb e vambora. Mas, bom, o que eu tava falando? Do paradigmático. O Maranhão é paradigmático por isso. Mas, pô, se você for pra Alagoas, se você for no Piauí, se você for no Sergipe, cara, você vai ter situações semelhantíssimas. Ontem eu tava observando sobre a questão do PIB per capita no Nordeste. O Rio Grande do Norte, onde tem o maior PIB per capita do Nordeste. R$1.575. Nossa. Esse é o maior PIB per capita do Nordeste. R$1.575. O de São Paulo vai ser o quê? Um 5? Não faço ideia de São Paulo. Vê aí, Google aí pra gente, por favor. Mas assim, a gente tá falando de R$1.575, sabe? Isso dá o quê? Uns 300 euros? Né? Cara, é uma situação de extrema pobreza. E essa é e a gente tá falando sobre o teto do Nordeste. Sim. Então, quando a gente vai pensar o piso, é muito baixo. Por conta do livro amarelo... Você tá falando que o teto é aproximadamente um salário mínimo. Um salário mínimo. O teto é esse. Per capita. Você pegar toda a riqueza do Estado e dividir pela população. Isso daqui não é possível. Aqui tá dizendo que o PIB per capita de São Paulo, de 2023, é estimado aproximadamente 77 mil. Cara, é possível você pensar que é toda a riqueza dividido... É que aqui a gente tem muita gente, mas também muita gente que produz muito. Então, talvez... as maiores fortunas estão aqui, né? Então, que não necessariamente são por produtividade. Sim, no Brasil não. Que não necessariamente são por produtividade. Não necessariamente são produtividade mesmo. Mas, cara, quando a gente para pra... Não, você falou PIB... Nossa, caralho, é PIB per capita? Sim, PIB per capita. Per capita. Isso é muito baixo. Tipo assim, em São Paulo é 77 mil, lá é 1.500. Tem certeza que é 77 mil? A galera aqui no chat também falou, aqui estão dizendo que é anual. Você deve ter pego o anual. Tem que fazer Por 12. Faz por 12. Porque eu não tô com... Cadê meu celular? Onde foi que eu botei o celular? Tá. Pera lá. Tá aqui. Só fazer aí por 12. Deixa eu dar uma arredondada. Eu acho que fazendo aqui...
Dá foi 6.416. o que eu pensei. É Eu a tinha média, falado porque é 5. 77 e uns quebradinhos. Isso, pronto. Então, vamos botar 6, né? Aqui são 6.000, lá são 1.500. Só que aqui com muito mais gente, né? Com muito mais gente, sim. O que demonstra muito bem a destruição de toda a riqueza daquele local. E o Nordeste teve um problema, porque nós tivemos, durante algum tempo, como eu falei, essa tentativa de choque de industrialização, o PAC 2, né? Foram tentativas de industrialização, principalmente focadas no Nordeste. E tudo que deu errado é um caminho para a gente saber como não trilhar. E essa tentativa de choque industrial no Nordeste destruiu riqueza de todo o país. Porque a má alocação de recurso Sim. destrói riqueza no resto do país. Que é o problema da questão do Pacto Federativo, né? Sim. Que do jeito que o Pacto Federativo está ordenado hoje, a gente pune os estados que são superavitários e a gente premia os estados que não fazem a lição de casa, que gastam mais do que arrecadam. Porque esses Sim. estados incompetentes ficam recebendo sempre cada vez mais e mais e mais e mais dinheiro. E tem um outro fator muito interessante que eu fui estudar e acabei descobrindo, que aí os governadores, como eles sabem que tem o repasse do governo federal, eles não aumentam o ICMS. Porque eles sabem assim, por que eu vou me tornar impopular Sim. e aumentar a minha base de arrecadação Se o governo vai me pagar Sim. porque eu sou deficitário? E por conta do livro amarelo, eu pesquisei muito sobre cidades, por conta dessa proposta de redução de municípios, né? Por conta dessa proposta em específico, eu pesquisei muito sobre cidades que são deficitárias. Assim, primeiro que são realmente 70% das nossas cidades são deficitárias, é algo bizarro. Segundo, que tem algumas que não são só deficitárias, tem algumas que são assim, absurdo aquela cidade ser uma cidade, né? Que você vai olhar, são 95% de todo o dinheiro arrecadado de repasse federal ou estadual. A economia da cidade, né? A economia da cidade gira basicamente em torno do poder público. Uma cidade que 95% não é gerado lá, é simplesmente enviado de algum outro lugar para ali, é uma cidade parasitária. Essa cidade é parasitária. Então, a classe política dela é uma classe política parasitária. Porque primeiro que o vereador já tem pouca margem de manobra para fazer alguma coisa. Em uma cidade dessa, tem menos ainda. Né? Aí quando você para pensar, vamos lá, então não tem margem de manobra, não tem arrecadação. Por que esse vereador existe? Por que esse prefeito existe? Por que esse secretário existe? Por que o subsecretário existe? Por que o coordenador de esporte existe nessa cidade? Não é? Assim, você tem uma estrutura toda feita para absolutamente nada. Né? Então, eu acho que essa proposta da redução de municípios é uma das melhores propostas que o MBL tem. Sim. Uma das melhores propostas que o MBL tem, que o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, capitaneia. E vai gerar uma briga, né? Porque a gente tem que pensar que, assim, como você falou, 70% das cidades brasileiras hoje tem alguma espécie de déficit e são, como eu posso dizer assim, tem a sua elite dependente dos repasses federais. Sim. E quando a gente está falando aqui a sua elite, a gente tem que pensar que nessas cidades, assim, um cara que recebe, sei lá, 5 mil reais, 7 mil reais é considerado elite naquela cidade. Sim. É um puta cargo, um cargo 5 de mil reais numa cidade dessa, você é rico, cara. Exato. Você... Exato. Então, assim, vai ter muita gente muito brava. A hora que a gente realmente conseguir começar a fechar essas cidades, vai ter muita gente muito brava. Sim, sim. E aí, cabe uma coisa que falar, que é o seguinte... Existe uma responsabilidade muito grande da própria população que a gente não pode eximir de falar. Obviamente não vou usar essa live para fazer proselitismo das minhas ideias mais heterodoxas, né? Não vou fazer isso aqui nessa live. Mas eu vi alguém que comentou assim, ok, mas essa população essa classe política foi eleita.
Sim, ela foi eleita. É por isso que a gente não pode deixar essa classe política ser eleita. É por isso que não deve existir a possibilidade dessa eleição nessa cidade. Mais pra frente a gente vai entrar em compra de voto. Eu acho que a gente pode entrar nisso. Pronto, Tem uma pauta perfeito. de compra de voto aí. Acho que a gente Ah, consegue... tem? Não sabia. Tem, a gente consegue esmiuçar bem o tema. Pronto. Vamos ver o vídeo do homem aí no... Vamos ver o vídeo do homem. O homem é bom! Eu queria saber tocar o triângulo. Você sabe isso aqui? É do Não faço a Nordeste? mínima- Ah, tá. Desculpa. Se você é do Nordeste sabe tocar sanfona, triângulo. Pô, lógico. Nordeste, uma das maiores. É, verdade. Peraí. Pô, eu sei fazer umas coisas de aqui. paranaense. Sei comer caranguejo, comer pinhão. Fazer pinhão. Fazer Pode dar play quando você quiser. Eu tô aqui na maior favela do Nordeste, uma das maiores do Brasil, e adivinha, eu não vou romantizar esse pedaço do inferno. Braide, o prefeito de São Luís, quer ser governador do estado do Maranhão. E se desgraça pouca, não é bobagem? Ele entrega isso aqui, ó, uma das piores favelas do Brasil, lixo jogado no meio da rua, cachorro morto, cheiro de morte, uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. A favela do Coroadinho, que é onde eu tô, ao longo de sua história, apresentou alguns dos piores números de segurança pública no país. Chegou em 2014 a ter 80 mortes a cada 100 mil habitantes. Quando o estado não tá presente, obviamente quem comanda é o bonde dos 40, a facção naturalmente maranhense que domina a região. É a inexistência total de saneamento básico, de segurança pública, de dignidade. Isso aqui é um lixão a céu aberto, tudo largado, bicho podre. Isso aqui, ó, é a adorável carcaça de um cachorro morto largado no meio da rua. Ninguém retirou e ela tá apodrecendo até agora. Eu mal tô conseguindo gravar esse vídeo por causa do cheiro horroroso que tá aqui. E os habitantes têm que conviver com isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Em São Luís do Maranhão, cerca de 35% da população vive em favelas, em situações como essa. Mas o prefeito foca, obviamente, em fazer grandes festas e manter a coisa como tá. As pessoas aqui não têm escolha. Se é Brandão, se é Braide, se é o sucessor de um, sucessor de outro, não importa. O que importa é que o inferno existe e ele vai continuar tomando a tua vida. Eu tenho um pré-candidato ao governo do estado do Maranhão pelo nosso partido Missão. Mas se nós não vencermos, vou ser bem direto. Me coloca na presidência da República, porque o que nós precisamos aqui é de um interventor. A situação aqui é de calamidade. Não existe administração pública, existe um inferno e alguém precisa desesperadamente libertar essas pessoas. Se você é do Maranhão e concorda comigo, já compartilha esse vídeo, por favor. Meu nome é Renan Santos, eu sou pré-candidato à presidência da República. Eu tô... Cacete. Cara, Homem é bom, homem é bom. Que paulada. Você viu, passou bem rápido ali, mas você viu aquele dado que ele colocou? 65% dos jovens estão ligados ao crime organizado. sim. É, Até que um eu... tempo atrás, o São Luís estava sendo um ambiente de guerra de facções, né? Era aquele TCP e o outro lá, que eu não vou lembrar. Não sei se era Eu assistindo esse vídeo, eu só conseguia lembrar daquele outro vídeo daquele cara dançando, você lembra? É o Brandão brigando com o Braide. É o Braide brigando Nunca vi isso, Nossa, cara. Nunca vi você isso, sabe cara. Que vídeo é esse? Gostou desse corte? Assista às lives diárias no canal MB Live TV. E para mais cortes como esse, se inscreva no Rabo da Onça e fique por dentro das novidades da missão.